Bom dia, amigo. Aqui estamos nós em nosso encontro matinal. Como é bom contar com a sua companhia, com a sua amizade nesse momento, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, em deslocamento. Gostaria muito de convidá-la para esses momentos de meditação nas Escrituras, na expectativa de que Deus fale ao seu coração. Aos que justamente hoje completam mais um ano de vida, um abraço todo especial com o desejo de muitas felicidades e as mais ricas bênçãos do Senhor. E a todos, portanto, o desejo de um bom dia na presença de Deus e sob sua direção. Quero lhes estender um convite especial. Na próxima semana, celebraremos os 89 anos de nossa igreja, também lançando já as celebrações dos 90 anos. O dia do aniversário da igreja é dia 19, teremos um culto especial no dia 18, quarta-feira, e teremos como pregador naquela ocasião o pastor Tomás Munguba, pastor da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, na Paraíba, e filho do pastor Munguba Sobrinho. Pastor Munguba, que aparece nessa fotografia aqui ao meu lado, à frente do antigo templo da Capunga, pastoreou a igreja por 37 anos, de 1930 a 1967, e durante esse período conduziu a igreja, inclusive, na construção do belíssimo templo que temos hoje. Você é, portanto, nosso convidado para esta celebração especial. Agora vamos à palavra de Deus e leremos nesse instante, no último capítulo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, o versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Não sei o quanto você conhece essa história ou conseguiu identificar de onde foi tirado esse versículo. A história acontece logo depois da ressurreição de Cristo. Ele ainda não havia aparecido a muitos dos seus discípulos e ele acaba encontrando dois que caminham em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús. Começa a caminhar com eles e aqueles homens não o reconhecem. E é interessante que naquele primeiro momento, e a gente não tem uma ideia se esses discípulos eram pessoas próximas a Jesus ou alguém que o seguia de longe ao longo de seu ministério, é o mais provável, razão pela qual tiveram dificuldade para identificá-lo no primeiro momento. E eles então seguiam o seu caminho extremamente desanimados, desiludidos, frustrados e entristecidos. E quando ele se aproxima e começa a perguntar como estão as coisas, eles então perguntam se ele não está sabendo dos últimos acontecimentos, aqueles acontecimentos sobre os quais todos falavam. E então mencionam a prisão e a crucificação de Jesus. Jesus começa então a falar com aqueles homens. A verdade, nós descobrimos isso à medida que lemos o texto, é que eles só com o tempo vão descobrir e vão perceber que as últimas notícias não eram aquelas nas quais eles estavam pensando. Eles não estavam cientes ainda das verdadeiras últimas notícias que estavam relacionadas à ressurreição. Sabiam da morte de Cristo na cruz, não sabiam que Cristo já havia vencido a morte e já começaram a aparecer algumas pessoas. Mas eles conversam com Jesus. Jesus então usa aquele momento para explicar as Escrituras, para lembrar mais uma vez o significado das profecias do Antigo Testamento, inclusive a história de que a morte de Cristo era prevista e a sua ressurreição também. O texto que mencionamos faz referência ao momento em que Jesus faz menção de seguir adiante, quando eles irão parar, onde terão pousada, e eles então pedem que ele fique com eles, porque já está tarde, e ele então decide ficar. A narrativa vai continuar e num momento muito bonito, quando eles vão partir o pão, só então, no modo como Jesus age, eles o reconhecem, eles se apercebem de com quem estavam caminhando. E eles mesmos se perguntam se não perturbava o seu coração o modo como Jesus explicava toda a verdade. Porque por mais que as profecias falassem claramente daquilo que aconteceria, eles permaneciam céticos. Os discípulos já deveriam contar com a ressurreição de Cristo como algo que aconteceria em cumprimento ao que fora previsto e profetizado, mas era muito difícil acreditar naquilo como uma verdade possível. Somente depois que Jesus surge e aparece aos seus discípulos é que eles começam a reconhecer que todas as profecias se cumpriram, inclusive a morte de Cristo e a sua ressurreição.
Assim como aqueles discípulos ao caminho de Emaús pediram a Jesus que permanecesse com eles, mesmo naquele instante sem uma noção clara de com quem caminhavam. Como é interessante lembrar que Jesus, o Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, esse Jesus se propõe a estar conosco, a caminhar conosco e a permanecer conosco. Ao se despedir dos seus discípulos, quando seria assunto ao céu, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Jesus nos afirma que continuaria presente acompanhando o viver dos seus. E esta é a proposta que ele tem para nós hoje. Como é importante para nós ter a noção de que o nosso Senhor e o nosso Salvador não ficou pendurado na cruz. O nosso Senhor e o nosso Salvador não ficou retido num sepulcro. Este Jesus no qual nós cremos venceu a morte e vive. E porque vive, está presente em nossa vida. Porque vive, permanece conosco. Porque vive, ouve a nossa voz. Porque vive, atende às nossas preces, às nossas súplicas, e podemos com Ele compartilhar as nossas necessidades. Pedro escreve em sua primeira epístola que podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos recorrer a Jesus Cristo certos de que aquele que venceu a morte é poderoso, e certos de que aquele que venceu a morte permanece conosco, permanece ao nosso lado, pronto a nos ouvir. Um Cristo que é fiel, de acordo com as Escrituras, tão fiel que se mesmo nós formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Precisamos recorrer a um Cristo que temos certeza caminha conosco. E o desejo que mais tenho de coração para a sua vida nesta manhã é que o Jesus que foi morto na cruz, mas que ressuscitou, faça parte do seu viver. Que você abra o seu coração para Ele e permita que Ele viva em sua vida. Que Ele faça parte do seu caminhar, que Ele seja o Senhor do seu viver, dirigindo os seus passos, conduzindo todas as suas decisões. E você perceberá quanta diferença faz caminhar com Cristo. Ore como aqueles homens pediram a Jesus no caminho de Emaús e diga ao Senhor Jesus: fica comigo, e Ele certamente o atenderá. Vamos orar. Pai querido, é tão bom sabermos que Jesus venceu a morte. É tão claro em nossa mente a necessidade que temos de Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que em atendimento às nossas preces, Tu fiques conosco, Tu nos acompanhes, Tu caminhes ao nosso lado. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha Jesus Cristo ao seu lado. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fia a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.